legítimo, ele é um sócio benemérito, é uma pessoa altamente indignada pela situação do Flamengo, não aguenta mais, que ele é uma pessoa que vive o Flamengo assim como eu, nós vivemos o Flamengo, somos conselheiros, ele é militante no Flamengo, já ajudou o Flamengo muito em outras oportunidades. Eu vim prestigiar. Primeiro, é um homem de bem. Segundo, é um homem que está sempre ajudando o Flamengo. Terceiro, é legítimo, é um sócio benemérito que está dentro dos seus direitos estatutários. E eu digo que essa é uma festa cívica da nação rubro-negra. Se a gente quer um Flamengo diferente, um Flamengo no século XXI, um Flamengo grande, tem que começar a dar exemplo no processo eleitoral. Não é porque eu sou candidato que eu não vou vir. Ele não é concorrente, ele é complemento. E do momento que a gente tem tantas opções de oposição, isso mostra que o Flamengo, de fato, tem que mudar o seu rumo. E ainda bem que temos pessoas de bem, e as pessoas de bem têm que ser prestigiadas, e essas pessoas de bem que têm legitimidade têm que ser mais prestigiadas ainda. Lógico. Agora, Líder, em relação à legitimidade que você tanto falou dele, você está então citando a ilegitimidade de outra candidatura, nesse caso, que até o Gomes tentou impugnar? Não, eu não estou citando, eu não estou falando nesse tom, apesar que nós sabemos que há, né? Mas particularmente eu tenho a seguinte opinião: o Clube de Regatas do Flamengo tem o seu ordenamento jurídico, ou seja, tem a sua comissão eleitoral e tem o seu conselho de administração e a sua Assembleia Geral. Esse ordenamento jurídico é que vai decidir o ser legítimo e não ser legítimo. E essa decisão será respeitada. Né? Da minha parte, da parte da chapa Flamengo Nova Geração, nós não vamos entrar nessa discussão. Né? Eu só questionei, só coloquei essa questão da legitimidade do Jorge, é para dar a importância desta legitimidade. Que é importante o sócio, que as pessoas que estão disputando o pleito no Flamengo, assim como eu, como ele, são os sócios que temos legitimidade no que diz respeito ao sócio e à nação do Flamengo. Agora, no que diz respeito à chapa Flamengo Nova Geração, nós não vamos discutir Flamengo por aí. Nós vamos discutir Flamengo no âmbito de projeto, no âmbito de um Flamengo do século XXI. Em relação, assim, já tem a pesquisa de corredor aqui que o pessoal falou, que no caso o Jorge estaria com 27, depois veio o Valim mesmo com 23. Se no caso da proximidade da data que ainda não foi definida para dezembro, você não tiver lá nas cabeças, você pretende de repente abrir mão da sua candidatura e apoiar um deles? Olha, deixa eu dizer para vocês, é importante estar falando para a imprensa isso. Esse é um assunto que é ventilado toda hora. De vez em quando as pessoas ventilam isso, até se caso haja uma pesquisa, ficar apontado que o candidato A está na frente, todos vão se unir com ele contra a Patrícia. Vamos lá, eu não comungo disso. Tá? Porque não é uma união contra a Patrícia. Esse tipo de união ninguém vai ter na minha pessoa. Teremos uma união para o Flamengo? Podemos ter, agora não precisa ser no processo eleitoral. Eu, a princípio, não tiro candidatura em hipótese alguma. A união tem que ser como? Quem quer que seja o próximo presidente do Flamengo, né, tem que o Flamengo se unir em torno dele e mudar o Flamengo. A instituição está sangrando, ela não aguenta mais. E não é o processo eleitoral que tem que se mexer. Porque o processo eleitoral do Flamengo, essa quantidade de candidatos que hoje já são 6, ela mostra a força e a grandeza do clube. Né? Agora, quanto a pesquisa de corredor, enquete de bastidor, isso só serve para poder movimentar o processo eleitoral. Faz parte. Né? Agora, não pode dar tanto crédito assim. Isso é bom que motiva o candidato. Hoje tem que dizer que ele está em primeiro. Só para concluir, a festa não é dele? Então tem que dizer que ele está em primeiro. Se fosse na minha festa, tem que dizer que eu estou em primeiro. Se fosse na festa do outro, dizer que o outro está em primeiro. Não é verdade? Agora, pesquisa, eu particularmente tive experiência da eleição passada, eu não acredito em pesquisa. E penso que as pessoas que estão fazendo pesquisa e os profissionais de imprensa que têm uma missão grande, a missão de vocês é poder comunicar para poder transformar a vida do desporto brasileiro, em particular no caso do Flamengo, a vida do futebol brasileiro. A pesquisa, as pesquisas que são realizadas nas eleições do Flamengo, nas últimas que foram realizadas, são pesquisas tendenciosas que fazem o eleitor se enganar com o voto. Está provado nas mais diversas gestões temerárias, antiquadas, que botaram o Flamengo em cenário coadjuvante. Né? A pesquisa, na verdade, a mais importante pesquisa, na verdade, é o resultado das urnas. E nós não temos que fazer do elemento voto, do sócio, uma manipulação. O sócio tem que poder avaliar os seus candidatos, tem que poder ver quem é quem, poder ver formação, capacidade, e o sócio tem que poder ficar à vontade para tomar a decisão. O que eu digo, essa eleição é importantíssima para o Flamengo. O Flamengo tem que entrar no século XXI e voltar a ser protagonista. O Flamengo tem que mudar. E o caminho para a mudança é o voto, e o poder está na mão dos sócios. Mas a imprensa tem um papel fundamental
nisso tudo. O Flamengo é uma instituição de dimensão internacional. Nós sabemos que a nação rubro-negra está além das fronteiras brasileiras. E a imprensa tem o dever de comunicar com responsabilidade quem são os candidatos, quais são as propostas. Querendo ou não querendo, nós estamos falando do maior clube do país. E isso mexe com o futebol brasileiro, isso mexe com o sonho das pessoas, com o sonho das crianças e mexe com a paixão. Então eu digo aqui para vocês, a imprensa, a tamanha responsabilidade que vocês têm com esse momento. E vocês foram chamados pelo presidente da Assembleia Geral, Bernardo Amaral, para apresentar sugestões, né, para a eleição. Estarei com ele amanhã. Qual a sugestão que você... Olha, a primeira sugestão que eu tenho para a eleição, de cara, é que nós possamos fazer uma eleição num sábado ou num domingo, de preferência num sábado. Porque quando a eleição faz um dia de semana, se a gente pegar um dia de chuva, é pior ainda. O eleitor já vai votar no Flamengo desgastado com a história do Flamengo. Você pode perguntar a qualquer candidato legítimo de bem, que é difícil trazer o eleitor para o Flamengo. 5.990 aptos a votar. Comparece 2.500, 2.300, é difícil. Aí você pega uma segunda-feira com engarrafamento, com chuva ou com qualquer dificuldade na cidade do Rio de Janeiro, pronto, prejudicou quem? O Flamengo. Então a primeira sugestão que eu vou dar a ele, pelo fato que ainda não se marcou a data, que preze esse momento, como eu falei aqui, essa festa cívica da Nação Rubro-Negra. Vamos fazer uma festa da Nação Rubro-Negra num dia de sábado, onde a família rubro-negra, o sócio, possa vir votar, possa estar presente. Na ressaca do ex, Na ressaca do ex. Não é inteligente isso. E uma outra sugestão que eu darei, mas acredito que não seja possível para esse pleito eleitoral, porque isso envolve custos, e custos que eu não sei se... Bom, não sei não, tenho certeza que o Flamengo não tem saúde financeira para pagar, é que nós poderíamos, no mínimo, usar 27 urnas eletrônicas para que nas principais capitais brasileiras tivéssemos a oportunidade de que toda a nação rubro-negra sócia e votasse. Isso não é uma ideia minha, é uma ideia do conselheiro Haroldo Couto, que eu encampei. Uma ideia fantástica, adoraria ver isso. Não sei se vai ter tempo hábil. O presidente da Assembleia Geral, Bernardo Amaral, é um jovem, uma pessoa de cabeça aberta. Acredito que ele vai querer inovar também no processo eleitoral do Flamengo, mas também cumprindo o estatuto, que não dá para fazer diferente do estatuto. Agora eu vou deixar uma mensagem para ele. Né? Eu quero ver o dia que o presidente do Flamengo será eleito com milhões de votos e não com poucos votos. É um direito da nação rubro-negra, dentro do quadro de sócios do Flamengo, amanhã no futuro como sócio-torcedor ou sócio-futebol, o nome que quiser ser dado, né? A nação rubro-negra poder participar da vida institucional jurídica do Flamengo. A gente tem que ver um presidente do Flamengo eleito com milhões de votos. E o caminho é propor à Assembleia Geral, um dia que na próxima eleição, a gente ter uma votação e urna eletrônica em todo o território nacional. Mas você pretenderia, assim, por exemplo, para evitar que o vascaíno vote, teria que ter algum tipo de, assim, alguma restrição, né? Alguma coisa, de repente, um valor simbólico, algo do gênero, porque, pô, por exemplo, nessa situação agora, se o cara tiver acesso, assim, ali na rua, o cara vai lá, o vascaíno vai e vota na Patrícia. Não, você falou tudo. É claro que tem que ter não tem que ter só um pré-requisito, você tem que ter um marco jurídico e um marco regulatório dentro do Estatuto do Flamengo. O caminho para que isso aconteça, sem dúvida, é o chamado sócio-torcedor, que todo candidato tem um projeto. O caminho é esse, é o sócio-torcedor. A gente vai poder abranger... Claro, se a gente tem 40 milhões na base, a gente tem que ter no mínimo 20 milhões associados ao Flamengo. Olha que maravilha. Agora, para ter 20 milhões associados ao Flamengo, é preciso ter credibilidade. A instituição tem que voltar a ter credibilidade. E para a instituição voltar a ter credibilidade, ela precisa de quê? De candidatos como o Jorge, como eu. São candidatos do bem e pessoas legítimas para poder presidir o Flamengo. Né? Agora, só vou responder uma pergunta sua. Vascaíno votar no Flamengo não dá. Porque no mínimo para ser sócio do Flamengo e pagar a taxa mensal, ele tem que ter sangue rubro-negro. Ele não vai. Não, olha só, a gente fica brincando, não, mas os vizinhos não são rubro-negros. Os vizinhos usam a sede da Gávea como quintal da casa. Os moradores do Leblon, justo, mas sabe por quê? Isso o Flamengo é melhor. Tem a melhor sede, a melhor localização. E olha que a nossa sede tem problemas. Mesmo assim, é nela que eles querem curtir o final de semana, o sol, trazer a família para brincar e fazer o seu esporte olímpico e a sua escolinha. E para nossa vitória, o vascaíno vai para lá, matricula, o que acontece com ele? O filho acaba rubro-negro. A gente está cooperando com a evolução humana. Isso é importante. Tá bom? O processo sócio-torcedor está entregue também naquela empresa. Não. Olha só, vamos
ser feito. Hoje não há projeto de sócio-torcedor algum no Flamengo. A Golden Goal teve uma tentativa, foi uma tentativa enfadonha, uma tentativa que não deu certo, né? Se você perguntar tanto a mim ou ao Jorge, ou as pessoas mais sérias do Flamengo, não vão conseguir te explicar que projeto é esse sócio-torcedor da Golden Goal, né? É um projeto que a gente não sabe o que eles queriam com isso. Iam usar a questão do estádio, a questão do mando de campo, né? Isso nunca ficou muito claro. Teve aquele projeto Cidadão Rubro-Negro, que também nunca ficou muito claro. Foi com eles também, né? Foi com o Golden Goal também. Foi com o Golden Goal. A única coisa que a gente pode falar da Golden Goal, que isso eu tenho certeza, que isso foi um grande ensinamento que eu tive nessa candidatura, é que a Golden Goal tentou de tudo para que a Trafic pudesse ter assumido o projeto sócio-torcedor naquela época do projeto com o Ronaldinho. Em virtude de R$1,5 milhão e tinha que fazer um ajuste de contrato para que se passasse isso, né? O negociador do Flamengo não permitiu, ficou que paga de lá, paga de cá, ficou nesse problema todo, que obviamente Foi passado para a imprensa. ela não foi passado pela imprensa, mas esse é o fato real que aconteceu no Flamengo. O Flamengo não quis acordar com a Golden Goal, na verdade, não quis entregar esse projeto para a Trafic. O Golden Goal não aceitou as condições que foram impostas. Quis entregar, quis. Ela não quis entregar, isso não é o melhor termo. O que ela quis? Ela fez uma proposta. Essa proposta não foi aceita porque na ocasião estava negociando. Obviamente devem ter feito uma contraproposta. E obviamente essa contraproposta não foi aceita nem pela Golden Goal e muito menos pela Trafic. Tanto não foi aceita pela Trafic que o desfecho do caso Ronaldinho deu no que deu, a Trafic suspendeu os pagamentos e o resto vocês estão engessados, que é uma lástima. Agora, uma coisa que é importante destacar, a nação rubro-negra é um grande ativo do Flamengo. Se a nação rubro-negra não tiver organizada em base de dados, de nada serve. E para que se relacione com a nação rubro-negra, a instituição tem que ter credibilidade e ter um nível de transparência jamais visto. Se a instituição não alcançar esse nível de credibilidade e esse nível de transparência, não adianta sonhar com a relação com a nação rubro-negra, que essa relação não vai se dar. Basta você perguntar a vocês mesmos se vocês participariam de um Flamengo que não é transparente e de um Flamengo que não tem credibilidade. Não, Liz, eu sou sócio mesmo e não pago desde que a gente saiu Mas é em 2004. Porque eu não tinha o que fazer no clube, agora até que melhorou, mas... Sim. Isso do ponto de vista do clube. E eu agora moro você em imagina, Copacabana. você ainda é frequentador por uma questão de região geográfica. Agora você imagina. Não, eu acho que Copacabana está perto. Não, mas eu vi porque eu sou rubro-negro. Eu não Sim, mas eu digo, além disso, você tem a questão geográfica. Lógico. Agora você imagina, você tem filhos? Agora tem uma Então você imagina, você tem um clube que serve como um clube esportivo e social. Você imagina isso? Se um clube tem esse nível de gestão, de transparência que nós sonhamos no Flamengo, e o clube amanhã chega para a nação e faz a tão famosa campanha do R$1, né? Por que não dão? Não dão por isso. Eu vou dar um exemplo eu mesmo. Quando fui comemorar a festa de aniversário da minha filha de 6 anos, nós aventamos a hipótese de comemorar no Flamengo. O custo do salário é de R$1.000. Eu cheguei e disse pro avô e pra mãe, não faço, porque eu não dou R$1.000 para essa questão. É simplesmente por isso. Então o critério é esse, entende? Então quando eu disse aqui essa questão da legitimidade, eu gostaria que vocês interpretassem por aí não foi a questão em relação ao chapa do Valim Vasconcelos. Foi a questão que o cara, para poder dirigir o Flamengo, ele tem que ter legitimidade. Sabe que legitimidade é essa? Eu tenho, o Jorge Rodrigues tem. Por quê? O Jorge, nem eu, nós não chegamos ontem no Flamengo. Nós chegamos, há anos no Flamengo. E o Jorge há muito mais anos do que eu, por uma questão biológica óbvia. Né? Mas mesmo assim, há anos no Flamengo. Então, nessa candidatura, essa eleição do Flamengo, tirando a Patrícia, você só tem 3 candidatos legítimos nesse tom da legitimidade. Quem? Eu, o Jorge Ronaldo. Somos as pessoas legítimas a presidirem o Flamengo. Por quê? Temos anos de Flamengo, temos vida no Flamengo, militamos no Flamengo. Mas o Maurício, por exemplo, filho do Hélio Maurício, acho que não é homem de bem, homem honesto, estava aqui, mas não milita no Flamengo. Ser filho do meu pai está aqui, é benemérito. Ser filho dele, bom, no meu caso, me legitima mais ainda, porque ele é que me levou a participar do Flamengo. O filho do Hélio Maurício, mesmo sendo filho de quem ele é, que foi um grande homem, ele está há quanto tempo sem viver o Flamengo? Não adianta chegar no Flamengo achando que você vai chegar lá e dar um turnover no Flamengo, vou explodir isso aqui, nada serve, vou mudar tudo. Vai quebrar a cara. O Flamengo precisa desse pragmatismo na gestão, precisa desse pragmatismo na transparência, na administração, mas o Flamengo é uma casa política. Você tem que ter habilidade política para poder levar o Flamengo para essa mudança. E se você não tiver essa habilidade política, você cria um mal-estar, um desconforto político no seu entorno, que você não dá um passo. E não dá mesmo. Vocês sabem disso. Não?
Você já teve presidente que foi empichado até por gente que já tinha morrido. Então, para você ver dada a importância da política no Flamengo. E a política é uma coisa boa. O Flamengo é uma instituição extremamente politizada. E a política tem que ser vista agora. Não é fazer política como fazem no Flamengo. Né? Conselho fiscal que segura orçamento que não é aprovado. Isso aqui é uma política equivocada. Essa aqui não pode mais. Entende? Você acha equivocado a votação da Adidas? Não. A votação da Adidas, eu não vou dizer que se eu sou a favor ou contra, porque eu não tive acesso ao último contrato. O contrato que poderia ir à votação. Aí sim, essa questão da Adidas é importante. A questão da Adidas tem que ser apreciada, votada, decidida e encaminhada para ser votada pela próxima gestão, seja quem for o presidente. A atual gestão não tem credibilidade, não tem moral para poder botar essa votação, e principalmente a credibilidade. Não pode ir a votação um contrato dessa importância para a história do Flamengo, dessa magnitude financeira dessa gestão, que nem as contas de 2010 em balanço, os ajustes que tinham que ser feitos, a gente não sabe se foram feitos, contas de 2011 comparecendo no Conselho Fiscal para uma reprovação, o balanço de 2012 só Deus sabe como é que está. Não é essa gestão que pode botar um contrato dessa gestão. Quem tem que votar esse contrato é o próximo presidente, seja ele quem for. Não é votar. Ele tem que primeiro apreciar. E se ele decidir que esse contrato é bom para o Flamengo, ele vai encaminhar para a votação. Se o próximo presidente decidir que esse contrato não é para o Flamengo, ele tem o direito de rever o processo de negociação e trazer uma nova proposta à mesa, talvez até com a própria Dilma. A questão do contrato longo que prejudica, no caso já que seriam 10 anos, seria responsabilidade você já assumir um contrato sem que a próxima gestão pudesse... Você está certo, 10 anos primeiro se conta. O Flamengo hoje não tem condição de fazer um contrato de longo prazo, apesar que um contrato de longo prazo seria bom para qualquer instituição, para qualquer empresa. Mas o Flamengo não é bom. O Flamengo não é bom. O Flamengo não está com a sua estrutura financeira organizada, com a sua estrutura de contrato controladoria. O Flamengo não tem um posicionamento no mercado das suas marcas, para com a sua nação, para com o futebol, para com o esporte olímpico, para com a instituição. Se o Flamengo não está organizado, não sabe se relacionar com o mercado, como é que ele quer tirar o proveito de um contrato importante de longo prazo? Todo contrato de longo prazo é importante para uma instituição, desde que a instituição esteja preparada na sua administração para poder assumir um contrato de longo prazo. O Flamengo não está preparado para isso, entende? Daí também dada a importância do próximo presidente.